Um dia que se inicia, 24 de setembro, 5h17, quarta-feira, né? Eu tenho que me localizar aqui, senão fico perdida. Que maravilha estar aqui, que bênção, né? Para mim tem sido uma grande bênção. Tenho crescido muito, né? Todos os dias, os vídeos que eu compartilhei nos 30 dias, embora eu estava sempre cortando, agora eu vou falar direto aqui, sem cortar. Antes de começar a falar aqui, eu quero ler com vocês e depois orar. Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Que a gente alimente o nosso pensamento de coisas boas, que a gente alimente de coisas que há virtude, que há alguma fama, que há louvor, sabe? Que tudo que vier na nossa mente seja nesse nível. Para baixo que a gente não aceite. Um dia, num sábado, inesperadamente, umas 7 horas da manhã, eu recebi uma ligação de uma pastora. E ela me ligou justamente para falar: Thalita, você é filha amada do Pai. Por isso que toda vez que eu vou iniciar uma oração, eu falo Pai para Deus. Porque eu me apropriei disso. E tudo que for para reforçar minha identidade em Deus, eu quero me apropriar. Eu quero pegar para mim, sabe? E colocar em mim essa identidade. Então eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada do Pai. E nós temos Jesus Cristo como nosso irmão mais velho. Então, somos privilegiados. Então, vamos orar antes de começar? Senhor, meu Pai, Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Tudo que o Senhor faz é verdadeiro, é justo. A sua palavra nunca volta vazia. Antes, ela vai cumprir aquilo que vai agradar o coração do Senhor. Senhor, que eu e todas as pessoas que me ouvem, Senhor, venham ser como flechas na mão do valente. Senhor, que nós venhamos atingir alvos, e alvos são corações. Que nós venhamos, Senhor, ser revestidos da sabedoria do Senhor. Que as nossas atitudes te louvem e te glorifiquem aonde estivermos. Senhor, que toda mudança a começar em nós seja transmitida para os nossos familiares, para as pessoas que nos cercam, e que nós venhamos, Senhor, ser agentes de transformação aonde nós estivermos, não para a honra e glória do nosso nome, mas para a honra e glória do seu nome, para que mais vidas te conheçam e assim multipliquem esse chamado em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar um pouco sobre democracia, sobre o pensamento sobre democracia. Alguns podem perguntar: Thalita, mas você tem embasamento? Você tem base para falar sobre isso? Sim. Quando eu iniciei a faculdade, uma das primeiras disciplinas foi sobre toda a estrutura política, sobre toda a estrutura de leis. Então eu tenho sim embasamento, até mesmo diploma para isso. Tenho experiências também de estudos sobre isso. Então não é à toa que hoje eu vou falar do Roger Scruton, o filósofo britânico, né? Porque foi algo que foi antes da morte dele, eu já estava estudando sobre ele. E quando eu vim falar sobre democracia, para depois a gente começar a estudar, a orar, né? Que hoje é o último dia dessas 3 análises, né? Primeiro foi sobre Singapura, depois sobre Coreia do Sul, hoje sobre a democracia, e amanhã começa 21 dias de oração pelo nosso país, pelo Brasil. Então, a primeira pessoa que veio à minha mente para ter base nos seus conteúdos foi o Roger Scruton, baseando-se que em 2018 eu já estava estudando sobre ele, né? Então, eu comecei a faculdade em 2014, estudei sobre toda a estrutura política, como que se formou a polis na Grécia e a evolução disso.
e depois continuei estudando sobre o assunto, né, de várias formas, e o Roger Scruton foi dessas pessoas que estudei e que trouxe bastante reflexão para mim. Uma de suas reflexões foi referente à arte, porque até nisso nós temos que ter uma observação com um olhar crítico. Um olhar crítico, eu não falo de acusação somente, mas de análise. Como que está sendo, por que mudou, sabe? Questionar. Não aceitar as coisas do jeito que estão, mas sempre ter um questionamento, uma pergunta referente a cada coisa. E a gente pode observar que, antigamente, o que era arte? A arte era expressada de várias formas, né? Máscaras diversas, foi assim que começou até as artes cênicas, né? De expressões faciais, música, poesias, artes, né, desenhadas à mão. Hoje quem vai na Europa vê várias artes que até mesmo na igreja ali. E o que era a arte? Contemplar o belo, né? Quando você analisa a arte, você contempla o belo. Mas hoje, o que tem se tornado arte? Exposição de um vaso sanitário. Por que teve essa mudança brusca? Será que isso também tem trazido algum impacto para a nossa sociedade? Será que tal pensamento de não valorizar a arte, o belo do jeito que é, a natureza, por exemplo, também, o belo que há na natureza, será que tais atitudes também não têm trazido uma desvalorização para como que é a estrutura das coisas, como que funciona essa sociedade? Então, tudo isso é questão para nós refletirmos, tá? Vou colocar o óculos aqui. Então, o Roger Scruton, ele é um filósofo e escritor inglês, tá? Ele faleceu em 2020. Ele falou bastante sobre política porque foi uma consequência. Ele analisar, né, as obras de arte, consequentemente ele foi analisar a sociedade, tá? Vamos falar sobre a democracia? O que é democracia? Democracia é um sistema de governo onde o poder do Estado é investido no povo ou em sua população em geral. Então, o foco na democracia é o povo. Há diversas formas, diversos modelos de governo, diversos sistemas de governo. Mas o que deu mais certo nos dias atuais, até o presente momento, foi o sistema de governo democracia, tá? Outros sistemas de governo, tal como comunismo, não deu certo. Nós podemos listar todos os países que aderiram ao comunismo, ao socialismo. São países que não progrediram, são países que restringiram o povo ao máximo, como por exemplo a Coreia do Norte. Coreia do Norte, todo o sistema é restrito, não pode ter bíblias, a população não tem acesso como nós temos, a liberdade que nós temos, nem muito menos internet, tecnologias, não. É um sistema fechado, é um sistema onde tem um governador e o restante do povo é tratado de forma comum, de forma igual. Não tem essa meritocracia. Por exemplo, na meritocracia, se eu trabalho, eu vou receber de acordo com o meu trabalho, tá? Por exemplo, o empreendedor que investe na sua empresa, investe seu suor, acorda mais cedo, investe tempo, investe dedicação, chega mais cedo na empresa, vai embora mais tarde, investe em conhecimento, investe financeiramente, investe em marketing. Consequentemente, esse empreendedor, ele vai crescer mais. Isso é a meritocracia. Da mesma forma que o empreendedor que não faz o mesmo investimento, que não tem a mesma dedicação, ele vai ter o mesmo crescimento? Também é meritocracia.
A pessoa faz, ela recebe, ela vive de acordo com os seus esforços. No comunismo não, o comunismo é tudo comum, é tudo igual, mas deixando a população abaixo, né, de um nível de sobrevivência, não tendo a liberdade de pensar, se expressar, ter suas crenças e valores próprios, definidos, e tendo uma pressão, né, do governo, né, ou da pessoa ali que entra como a pessoa que impõe tudo, né, que não tem esse respeito ao cidadão em sua individualidade. Não, é visto como modo geral. Se sair dos padrões impostos pelo ditador, aí a população em si sofre consequências. Como, por exemplo, você pode pesquisar, inúmeros pastores são perseguidos em países com esse sistema ditador, comunista. Inúmeros, não pode ter nem a fé, não pode ser encontrado com uma Bíblia, que pode chegar ao ponto de ser morto, né? Algo que é tão simples, que é tão transformador para a vida das pessoas, num país desse nível não pode ter. Por que será, né? Será que a Bíblia era tão ameaçadora assim, de trazer essa liberdade para a pessoa se expressar, da pessoa viver sua fé? Então, eu trouxe aqui alguns textos do Scruton, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Pontos que a gente tem que analisar, pontos que a gente tem que ser crítico. Nós não temos que aceitar tudo que vem a nós. Sempre nós temos que questionar. Particularmente eu, toda vez que eu vou aprender algo novo, que eu estou em algum ambiente, eu entro num modo de absorver. Eu vou absorvendo toda a informação do ambiente, vou captando tudo que eu posso captar ali de informação, eu capto. Uma palestra, no ensino, seja o que for. Depois eu vou averiguar coisa por coisa. Fico ruminando na minha mente todas as informações. Raramente teve informações que foram ruminadas por meses, né? Mas aconteceu. Scruton. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que captar, analisar e fazer pesquisas e depois tirar nossas próprias conclusões, tá? Pode ser concordando ou pode ser discordando. Scruton percebeu que os bens coletivos associados à liberdade, que nós acostumamos a imaginar como garantidos, estão sob permanente ameaça. Pense. Os bens coletivos associados à liberdade estão sob permanente ameaça. Sempre tem alguém que quer pegar o domínio, que quer pegar o governo, que tem uma mentalidade de ditador e quer impor o que lhe apraz ali. Não pensando no povo, mas querendo tirar essa liberdade do povo. Isso tem. Nós temos que ficar alertas em relação a isso. Continuando, em relação a tais coisas, escreve: o trabalho de destruição é rápido, fácil e recreativo. O labor da criação é lento, árduo, maçante. Então, para destruir a liberdade, se nós não tomarmos cuidado, é algo rápido, é algo que é fácil, é algo que é feito aos poucos, de maneira recreativa, onde a população ela não vai percebendo, mas quando ela vai ver, já foi tragada. Mas para recuperar essa liberdade, para estruturar uma liberdade, é um trabalho árduo, é um trabalho maçante, é uma conquista difícil. Esta é uma das lições do século XX. Também é uma razão pela qual os conservadores sofrem desvantagem quando se trata da opinião pública. Sua posição é verdadeira, mas enfadonha, e a dos seus oponentes é excitante, mas é falsa. Então, os conservadores, na visão, a visão que é colocada sobre eles, é uma visão que
que é verdadeira, porque você proteger a sua família, você proteger os seus negócios, você proteger o que é seu, cuidar do que é seu, ter como primazia as coisas de Deus, consequentemente você vai estar cuidando da sua saúde, consequentemente você vai estar cuidando de uma sociedade, se torna uma mensagem cansativa. É uma mensagem que nós escutamos por anos. São valores que nós carregamos. Mas o que é legal? O que traz mais excitação para o povo? Uma mensagem que é carregada em si de distrações, carregada de dopamina barata, mas que é falsa. Então, essa é a grande questão que a direita... Nós vimos recentemente a morte do Charlie Kirk, né? Ele defendia pontos de vista de direita nas faculdades. E olha o ponto que chegou. Ele em nenhum momento ergueu a sua voz. Em nenhum momento ele usou um tom agressivo. Mas agiram de violência contra ele de uma forma absurda, destruindo uma família. Um governo responsável não surge por meio de eleições, surge do respeito à lei. A estruturação, todo cidadão deveria conhecer o básico das leis. Todo cidadão deveria, a começar dos cidadãos, respeitar as leis. Porque todo governo responsável surge do respeito às leis. Ele afirma que, em países que almejam a riqueza e o desenvolvimento, a figura mais importante não é o administrador, mas o empreendedor. Outra palavra que na prática ganhou um sentido pejorativo. Isto é, aquele que assume e enfrenta os riscos de produzir riqueza. Segundo o autor, a ideia do Estado como uma figura paterna, benigna, que aloca de forma eficiente os ativos coletivos da sociedade para o lugar onde são necessários e que está sempre presente para nos retirar da pobreza, da doença ou do desemprego, é uma ilusão que não foi aprovada no teste da realidade. E isso por um motivo muito simples. Por mais que um governo seja competente em matéria de distribuição, o que já é difícil, não se pode distribuir uma riqueza sem que existam as condições para criá-las. Então aqui ele fala que o mais importante é você focar no empreendedor, porque o empreendedor vai ser aquele que vai gerar riqueza. O empreendedor é aquele que envolve outras pessoas para sair do patamar onde está, na geração de empregos, na geração de oportunidades, na expansão de ciência, tecnologia, inovação, conhecimento. Uma mentalidade empreendedora sempre vai levar ao crescimento. Por outro lado, um governo que tem essa mentalidade de distribuir, de curar, de retirar toda a pobreza, doença, desemprego, o que não dá certo? Por quê? Olha o tamanho da população. Tem como eu deixar o governo, deixar toda a população numa situação de riqueza? Tem como um governo deixar todo estruturado, todas as famílias, Não tem como. É igual o caso do INSS. Tá acontecendo uma pirâmide inversa. Muitas pessoas está tendo um número grande de aposentados e pouco dinheiro para pagar as aposentadorias. Traz uma sobrecarga ao governo, traz uma sobrecarga financeira. Uma sociedade livre é uma comunidade de seres livres, unidos pelas leis da compreensão e pelas obrigações do amor familiar. Ela não é uma sociedade de pessoas liberadas de toda restrição moral. Por isso, é precisamente o oposto de uma sociedade. Sem restrições morais, não pode haver cooperação, nem compromisso familiar, nem expectativas de longo prazo,
nem esperanças de ordem econômica, muito menos de ordem social. Precisa ser colocado limites na sociedade para que as coisas funcionem, para que haja um compromisso familiar, para que haja expectativas a longo prazo, para que haja um compromisso da parte das pessoas. Já pensou uma sociedade sem leis, sem limites? Torna-se uma bagunça, torna-se algo onde as pessoas vão estar entregues a si mesmo. Não tem como uma sociedade não respeitar as leis, não ter limites, não tem como nós não falarmos das obrigações que as pessoas têm dentro da família. Não tem como nós deixarmos isso passar. Porque se deixar isso passar, torna-se uma sociedade vazia, uma sociedade doente. Porque uma família desestruturada, uma família sem cumprirem seus devidos papéis, afeta os filhos. Afetando os filhos vai afetar a escola. Afetando a escola vai afetar futuramente a sociedade. Afetando a sociedade, uma sociedade sem estrutura, que por outro lado, né, uma família bem estruturada, com uma boa educação, boas referências em seu lar, consequentemente vai ter um bom desempenho escolar, vai ter novos aprendizados, que consequentemente essa criança com bom desempenho escolar vai crescer, se tornar um adulto produtivo, vai crescer e se tornar um adulto inconformado em manter-se em um padrão baixo, porque ele conheceu um padrão elevado, ele conheceu as possibilidades que há através dos seus conhecimentos. Uma escola que oferece esporte, que oferece linguagem, inglês, espanhol, francês, enfim, que oferece inovação e tecnologia, conhecimentos de novas tecnologias. É possível a pessoa permanecer no estado em que ela está e não ter uma busca constante de crescimento? É possível a pessoa receber todas essas informações e não mudar o patamar que ela está? Não. Quando a pessoa, desde a infância, recebe todas essas informações, ela vai tendo uma base sólida para se estruturar. A mentalidade não vai ser a mesma. E ela vai procurar estar em ambientes assim. Sabemos que temos pessoas aqui no Brasil que saem do Brasil para procurar novas tecnologias, que não se conformam em ver somente a situação como está aqui, mas como que está lá fora. Mas esse conhecimento não vem do acaso. Foi algo que foi colocado nessa pessoa. Foi um conhecimento que foi instalado ali, de novas tecnologias, de linguagem. Então, precisa ter esses limites para que tenha um cuidado no ambiente familiar, para que futuramente também esse cuidado se expanda para toda a sociedade. Nós estamos aqui para cumprir propósitos. E se nós vivermos sem uma estruturação, a começar em nós, a começar dentro de casa, a começar com o nosso compromisso de responsabilidade diário, a democracia começa em nós. A democracia começa em um governo responsável, que surge a respeito da lei, quando respeita a lei. Um governo que não respeita as leis não é um governo responsável. Um governo que não respeita os padrões morais não é algo responsável. É algo doente, que adoece toda uma sociedade e, consequentemente, afasta ela de todo o crescimento possível. Uma sociedade que não recebe, famílias que não recebem educação, famílias que os filhos não são orientados desde cedo, famílias que não têm acesso ao esporte, vai ter acesso ao quê? Vai ter acesso ao oposto de tudo isso. A criminalidade, porque não vai ter referências de crescimento,
Toda criança, todo jovem precisa ter referências. Toda criança, todo jovem, quando escuta uma história motivadora, uma história inspiradora, isso torna dentro dele um combustível para ser um adulto incrível. Mas como que vai ter isso? Como que a gente, como povo, pode ter toda essa estrutura? Começa em nós. A responsabilidade é individual e torna-se coletiva. Porque quando eu coloco todo esse padrão dentro de mim, dentro da minha família, a minha família vai transbordar para a sociedade. Espero que tenha ficado um pouco claro aqui. Recomendo ver um pouco mais sobre Roger Scruton no YouTube. Tem documentários dele. Você pode procurar livros dele também. Amanhã vamos começar os 21 dias de oração pelo Brasil. Eu agradeço as mensagens que eu recebi, né, de pessoas que vão estar viajando, mas que quer receber as informações, né? É muito bacana isso. A gente vê que tem pessoas que estão buscando mesmo um propósito e foi algo que foi confirmado no meu coração nas últimas 2 semanas e para mim estar transbordando aqui tem sido muito, muito, muito edificante. Então tenha um excelente dia e amanhã vejo vocês. Nós vamos estar orando por temas específicos pelo nosso país, que tem muito, muito poder de estar crescendo, de nós estarmos alcançando uma referência a nível mundial, tá? Tenha um ótimo dia.